se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Que o nome de Jesus entre nós continue sendo glorificado e que a palavra tenha livre curso e alcance nossos corações. Costumo sempre citar aquilo que a Bíblia fala de si mesmo. E Salomão, no livro dos seus provérbios, ele disse que como maçãs de ouro, servida em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Paulo escreve a Timóteo e diz que toda a palavra de Deus, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para corrigir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Já o escritor aos Hebreus, para fechar aqui, no capítulo 4, verso 12, ele disse: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir todos os pensamentos e todas as intenções do coração. E no versículo 13 ele ainda diz: e nada há encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Aleluia! Que o convite que Deus fez através de Isaías, aleluia, eu também te faço. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Amém? Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe ajude. Olha para cá, eu não vou procurar mostrar aqui o pano de fundo do contexto de Daniel. Basta dizer aos irmãos que Daniel foi levado para a Babilônia quando se deu a primeira invasão dos babilônios em Jerusalém. Os irmãos sabem que houve 13 invasões, e em cada invasão houve uma leva. A terceira invasão destruiu com Jerusalém, e Daniel foi levado na primeira invasão. E segundo o comentarista da Bíblia, estudo de plenitude, Scofield, aleluia, da Bíblia Vida, Daniel ainda era adolescente quando ele foi levado. Daniel tinha cerca de 14 a 17 anos de idade quando foi levado para a Babilônia. Verdade é que há uma discrepância de informações entre alguns estudiosos concernente à data da morte de Daniel. Alguns dizem que foi com 85, outros dizem que foi com 90, mas a maioria dos estudos que onde eu fui pesquisar afirmam que Daniel morreu em Suzã com 85 anos de idade. Escute, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós lemos Daniel capítulo 6, a primeira impressão, o primeiro pensamento que chega a nós é que nós vamos falar sobre a cova dos leões. Mas eu não gostaria, eu não tenho intuito, desejo de falar sobre a cova dos leões, porque eu estava lendo e o meu espírito ficou preso na primeira expressão do versículo 3 do capítulo de número 6, porque está escrito assim: então o mesmo Daniel se distinguiu. O mesmo Daniel, em tradução diferente,
ressaiu. Eu parei e fiquei observando o mesmo Daniel. É óbvio, eu terminei de dizer que ele ainda era adolescente quando foi levado. E agora, quando o rei estava pensando em colocar ele como presidente de presidente, ele já não era mais adolescente, já era um homem formado de natureza, que a sua agilidade física já não existia, a força para correr, pular, não existia. Mas é lindo quando a Bíblia diz o mesmo Daniel. Aleluia. O glória, o glória, o glória, o glória. Amai, Joe, Bedefai. Glória a Jesus, o mesmo Daniel. Ei, fique triste comigo não quero saber se tu prega, se canta, se profetiza, se é do manto, se é do reteté. Deixa eu só te perguntar uma coisa: você ainda é o mesmo? Por que você mudou? Porque você não é mais o mesmo. Levai, Sôria. Mas nesta noite, se o cantor Samuel Mariano estivesse aqui, ou se Rebeca puder, eu gostaria de ouvir cantar. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. Por que os cantores mudaram? Porque nós, os pregadores, mudamos. Porque você mudou. Existem muitas coisas que faz o homem mudar, mas não é sobre isso que eu quero pregar. Eu quero chamar o povo que faz parte da vigília de antigamente, glória, para abraçar um desafio comigo. Pergunta para mim: o qual, irmão? Permaneceu o mesmo até o dia do arrebatamento. Quem abraça esse desafio? Levanta a mão, abre a boca, dá um brado de glória. Aleluia! Você conhece na Bíblia vários homens que começaram bem e terminaram mal? Glória a Deus. E aí você vai observar a vida deles e você vai extrair coisas que podem mudar a nossa vida. Por exemplo, diz a Bíblia que com 17 anos de idade, o rei Uzias começou a reinar em Israel. E quando ele começou a reinar, diz a Bíblia que ele passou a buscar a Deus. E quando ele começou a buscar a Deus, Deus fez o seu reinado prosperar. Plantava, Deus dava o crescimento. Ia para a batalha, Deus dava a vitória. Profetizava, Deus cumpria a profecia. Em função dessas grandes vitórias, escrito está que a sua fama voou. E voou para muito longe.
seria fácil para Davi não ter pecado com Betseba, se não fixasse os olhos na mesma enquanto ela banhava-se. Seria fácil para Acã não ter roubado o pego, a capa babilônica, a cuia de ouro e algumas moedas. Mas quando Josué perguntou o que foi que você fez, ele disse: eu pequei, fiz assim, assim e assim. Quando? E ele começa dizendo: quando eu vi, olhe para mim, uma grande tragédia, uma grande queda, começa por um simples olhar. Me diga para onde você está olhando, e eu digo se você vai permanecer o mesmo. Ei, Jesus andava sobre as águas, e Pedro disse: se és tu, manda que eu também vá. Jesus disse: desce e vem. Pedro desceu, olhando para Jesus, e foi. O vento soprou, a água agitou, ele olhou e começou a naufragar. Segura só um pouquinho, por gentileza. Jó, aleluia, era homem como eu, era homem que nem você, tendente ao pecado, tendente ao fracasso. Todos os desejos, sentimentos que eu tenho, Jó também tinha. Mas a Bíblia diz que ele era íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Isso não significa que eles não tinham desejo para pecar. Quer ver? Porque quando ele defendia a sua integridade diante de Deus, no capítulo 31, ele disse: eu fiz um concerto com os meus olhos para não fixar nas virgens da minha cidade. Já queria dizer: se eu olhar, eu vou desejar. Se eu desejar, eu posso pecar. Então eu não vou olhar, eu não vou olhar. Bendito, exaltado seja o nome de Jesus por essa vigília. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso nome também vigília de antigamente, porque aqui ainda dobramos os joelhos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estamos vivendo um avanço tecnológico assustador. Você tira uma foto da vigília aqui agora pelo WhatsApp, você manda para onde você quiser. É o avanço da tecnologia, multiplicação da ciência. Agora deixa eu dizer uma coisa: mesmo com todo o avanço da tecnologia, mesmo com toda a multiplicação da ciência, Deus ainda trabalha do modo antigo. Glória. Quer cantar? Quer pregar? Quer pastorear? Ei, para Deus operar, ainda é de rosto molhado, de joelho dobrado e de coração quebrantado na presença de Deus. Vai orar que Deus te usa. Vai orar que Deus te dá revelação. O diabo não tem medo, aleluia, aleluia, na posição de crente, da pregação de crente, mas ele teme do crente que ora. Vai orar. Deus está nesse lugar. E se Deus quer falar, alguém tem que profetizar. Glória, glória a Jesus. Graças a Deus, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Por favor, por gentileza, se coloque em pé, meus irmãos.
Encontre no seu exemplar bíblico Cartas aos Hebreus, capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Se porventura você está sem Bíblia, sem exemplar bíblico, por favor, pegue uma carona do lado desse retrovisor direito ou esquerdo desta locomotiva de Deus que está do teu lado. Ora, também o primeiro tinha a ordenança do culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, o amenorá, e a mesa, e os pais da proposição, ao qual se chama de santuário, ou do santo lugar. Mas depois do segundo véu estava do tabernáculo, que se chamava do Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, ou a arca, ou, aleluia, ou altar de incenso em algumas traduções, e a arca do concerto, coberto com ouro em todo o seu redor, e que estava um vaso de ouro, cujo continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sob a arca os querubins da glória, que fazia sombra do propiciatório, da qual não falaremos essas coisas particularmente. E você diga amém. Amém. Antes de tomar o assento, verbaliza alguém que está do teu lado e diga para ele: está preparado para essa vigília? Deus vai marcar a sua história. Amém? Tome o teu assento, tome o teu assento. Quantos ainda estão no culto, diga glória a Deus. Queridos, preste muita atenção aqui, por favor. Essa madrugada jamais se repetirá na história da vida. Jamais existirá outra madrugada semelhante ou parecida como esta. Então que se diga de uma forma rasteira que nenhum de nós estamos aqui, ou estar aqui porque alguém forçou o convite para você estar aqui. O compromisso que você tinha para essa madrugada, para esse dia, na verdade era para estar em outro lugar, e parece que houve um contratempo e você está aqui nessa vigília e ainda não entendeu que na verdade Deus marcou o encontro conosco aqui nessa vigília. Estamos na carta aos Hebreus, uma das cartas mais questionadas acerca do teu conteúdo, ou acerca da autoria de quem de fato e de verdade escreveu essa carta religiosa. Dentro do campo paradoxo de opiniões e de ideias, muitos grandes homens já opinaram, já falaram acerca de quem poderia ser de fato aquele que escreveu essa carta. O reformador da igreja protestante, Martim Lutero, acredita que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Apolo, um conceituado homem de Deus, que estava envergado sobre a tua vida um vasto conhecimento. Tornou-se um grande orador nos seus dias, a ponto de conseguir arrastar multidões para ouvi-lo. Tertuliano vai dizer em contrapartida, Tertuliano acredita que quem escreveu essa carta aqui foi Barnabé, que aprendeu com Paulo, na verdade a arte de escrever e de miuçar aquilo que Deus queria passar. Você vai percebendo ainda que mais adiante Arnulfo Arnac, ele acredita que quem escreveu essa carta aqui foi Priscila, que quando Paulo esteve na cidade de Corintos, aprendeu nos pés de Paulo e desenvolveu esse texto nessa carta regiada. O William Nark ou Abnefaz, ele vai dizer e acredita que quem escreveu essa carta, na verdade foi Filipe, ousado pela unção divina, conseguiu escrever um texto recheado como esse. O bispo de Cesareia, Eusébio, ele acredita que quem escreveu essa carta foi o próprio Paulo,
que com medo de não ser aceito pelos judeus, escreveu uma carta a princípio em hebraico, e logo depois Lucas, ou Dr. Lucas, vai traduzir para o grego. Irineu, seu contemporâneo, acredita que quem escreveu essa carta foi o amado Dr. Lucas, que na verdade tinha um conhecimento vasto e uma sabedoria que estava inclinado e envergado sobre a tua vida. Outros estudiosos mais audaciosos e conservadores acredita que quem escreveu essa carta foi um anônimo, um desconhecido. Essa tese é o que tem perdurado há muito tempo. Não se sabe que é de fato e em verdade quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Se na verdade a carta aos Hebreus foi escrita por um anônimo, por um desconhecido, subentende que essa carta tem uma fragrância forte. Subentende que essa carta, na verdade, ele tem um sabor mais apimentado do que qualquer outra carta. Por que, pastor Denilson? Porque na verdade a Bíblia está querendo nos dizer que anônimo e desconhecido tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Não, se não entendeu, eu vou te dizer de novo. Anônimo e desconhecido tem a capacidade de fazer coisa que dá nó na cabeça de pensadores. Se examinarmos as escrituras sagradas, vamos perceber que aquela menina na casa de Naamã, até hoje ninguém sabe o nome dela, mas foi peça principal na cura de Naamã. Se você perceber no meio da multidão aquele jovem que aparece com 5 pães e 2 peixinhos, até hoje ninguém sabe qual é o seu nome, porém teve participação na multiplicação dos pães e do peixe. Se nós examinarmos ainda nas entrelinhas da Bíblia, vamos perceber que veio um homem de Balsaliza, trazendo pão novo, trazendo trigo novo, trazendo alimento novo para sustentar ou alimentar os profetas que quase morreram, aleluia, da morte, porque havia comido algo envenenado na panela. A Bíblia está recheada de passagens bíblicas que comprova que anônimos e desconhecido tem a capacidade de fazer coisa grande. Estamos vivenciando uma geração de pessoas que você não sabe nem o teu nome, mas são pregadores que têm uma mensagem de dar nó na cabeça de teólogo. Se você quer examinar nessa nossa geração, existem cantores que nunca sentou na sala de música, nunca tomou, aleluia, uma aula de notas musicais, mas tem uma virtude, uma graça, uma unção sobre a tua vida de fazer o ambiente estremecer. Eu estou te dizendo sem sombra de dúvida, pode até tentar camuflar teu nome, pode tentar pagar até o teu nome, pode tentar prender até o teu nome, pode tentar passar uma borracha até no teu nome, mas os feitos realizados pelo Espírito de Deus na sua vida vai atravessar fronteiras. Eu estou pregando aqui para uma geração que ninguém conhece, mas Deus está dizendo aí embaixo ninguém conhece, mas aqui em cima, levante a mão aí, levante a mão aí, já começou a pegar fogo. Eu venho pegar uma classe de pessoas esquecida, abandonada, mas Deus me trouxe para te dizer: a sua hora está chegando, a sua. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você adorar. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Tudo preparado porque eu tenho pelas costas para você. Tudo preparado porque eu tenho, aleluia, menosprezou pela espiritualidade. Eu venho profetizar nessa noite. Deus vai pegar as suas obras. A primeira, chamada de átrio, cujo átrio tinha 2 peças: um altar de holocausto e uma bacia com água. Partindo da primeira parte, entrava na segunda parte do templo. Essa segunda parte é chamada de santo lugar. Não havia mais 2 coisas, havia agora 3 coisas. Havia a mesa dos pães, na verdade com 12 pães, em fileira de 6 mais 6. Do lado mais frente, um pouco perto, tinha menorá ou castiçal de 7 pontas.
Mas adiante tinha o altar de incenso, que ficava perto do véu, que depois do véu tinha o que nós chamamos de Arca da Aliança, Arca do Concerto, ou a Arca de Deus, aonde Deus vinha com a sua presença e repousava entre os querubins. Olha aqui. É interessante que quando Deus vai utilizar a matéria da arca, que vai ser na verdade o lugar onde Deus vai vir, Deus dá uma ordem no Pentateuco: traga madeira de acácia para fazer a arca aonde a minha presença vai chegar. Isso aqui é muito forte, porque das 9 tipos de vegetação que cresce e desenvolve no deserto, Deus separa e escolhe logo a acácia. Para quem não sabe, a acácia é uma vegetação banhada por espinho, coberta por espinho, envolvida por espinho. Espinho na direita, espinho na esquerda, espinho atrás, espinho na frente. E Deus está dizendo: eu vou te arrancar do meio dos espinhos, eu vou te tirar do meio dos espinhos e vou fazer o lugar onde a minha presença vai estar. Calma. Espinho na Bíblia, para quem não sabe, tem o simbolismo do reino de Satanás. Quando o primeiro homem caído, chamado Adão, pecou, o texto bíblico vai dizer que a terra brotou espinhos. Deus não havia criado os espinhos. Depois que Adão e Eva pecou, os espinhos cresceram na terra. É um simbolismo do reino de Satanás, que invadiu o reino dos homens. O espinho é um simbolismo do reino de Satanás. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Lembra quando Jesus vai contar a parábola do semeador? Ele disse que o semeador saiu para semear, e a semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram a boa semente. Aqui está falando do reino de Satanás, tentando sufocar o reino de Deus aqui na terra, para que não cresça o ministério, para que não cresça a tua chamada, para que não cresça a tua vida, para que você não desenvolva. É uma batalha dentro do mundo espiritual, travado pelo reino dos espinhos. É o próprio Paulo que vai dizer: e foi-me colocado espinho na minha carne. Ele estava dizendo: eu estou travando batalha contra o reino de Satanás. O reino de Satanás é representado por espinho. Olha aqui para mim, para que você entenda. É por isso que quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele faz um ato muito forte. Como assim, pastor? Porque era peculiar, era normal, era comum que quando o rei vencia outro rei, então ele tomava a coroa do rei, colocava na tua cabeça, e altamente ele levava a coroa daquele que perdeu, aleluia, como símbolo de vitória. Porém a coroa que ele levava representava o teu reino. Como assim, pastor? Se o reino que ele vencesse representasse ouro, tipo a Babilônia, que a cabeça é de ouro, então a coroa era de ouro. Se o reino representasse prata, a coroa era prata. Se o reino representasse alumínio, a coroa era de alumínio. Se o reino representasse bronze, a coroa era de bronze. É por isso que quando Jesus venceu Satanás, Jesus parece que perguntou a Satanás: o que é que você tem? E Satanás disse: aqui só tem espinho. E Jesus disse: então faz uma coroa e bota na minha cabeça, porque eu venci a batalha, eu venci a guerra. Olha para mim, para você, cadê? O reino de Satanás é representado por espinho. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou te tirar do reino de Satanás. Habitação da minha Shekinah. Segura. Eu estou te dizendo que Deus tirou do reino de Satanás. É por isso que quando Paulo chegou na ilha de Malta e a fogueira estava se apagando, olha para mim, Paulo meteu a mão nos gravetos. Quando Paulo tira o graveto, a víbora fica furiosa. Sabe por que a víbora ficou furiosa? Porque quem dominava a cidade de Malta era uma víbora. O reino dos espinhos era dominado por uma víbora daquela região. Mas Paulo chegou naquele lugar para dizer: a partir de agora eu estou tirando o graveto do teu domínio. Você não domina mais.
Você não pega mais nele. Você não toca mais nele. A bebida não pega mais ele. A droga não pega mais ele. Você não se envolve mais com ele. Não tem como. Olha aqui para mim. Tem muita gente boa dominado pelo mundo de Satanás. Tem muita gente que canta aí no mundo secular e tem a capacidade de encher ginásios, estádios, tem habilidade, tem dom, tem capacidade, mas está dominado pelo reino dos espíritos. Aí Paulo chega naquela cidade, pega os gravetos. Olha aqui para mim, parece que eu posso fazer um paralelo e uma simbologia. Parece que eu vejo Paulo pegando aquele graveto como se fosse Deus, indo de direção ao fogo, indo de direção à fogueira. Parece que eu vejo Paulo pegando o graveto e dizendo: Deus não te chamou para viver uma vida apagada. Deus não te chamou para viver uma vida vazia. Deus não te chamou para viver uma vida distante. Deus te chamou para que você viva dentro de uma fogueira, um incêndio. Levante a mão aí agora. Levante a mão aí agora. Sabe o que vai acontecer hoje? Deus vai te incendiar novamente. Eu estou sentindo que vai cair um poder aqui. O diabo fez de tudo para você não vir para a vigília. Foi batalha, foi luta, foi desânimo, dor de cabeça, veste roupa, troca roupa e Deus dizendo: eu vou te levar. Todo obstáculo que te impedia de chegar perto de Deus, Deus está jogando por terra hoje. Segure a mão dele. Você está segurando a mão aí de um futuro pregador, de uma futura missionária, de um futuro levita, de um futuro profeta, de um futuro empresário. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não abro mão de você. Prepara para entrar no Santíssimo lugar dessa madrugada. Os mistérios vão voltar de novo. A glória vai voltar de novo. A chama vai voltar de novo. A ferramenta vai voltar de novo. A habilidade vai voltar de novo. A graça vai voltar de novo. A unção vai voltar de novo. O diabo perdeu.
ou se já passaram na sua frente. Mas, fala. Talvez você entrou dizendo a Jesus: eu já tenho tanto tempo, fulano apronta tanto, e fulano está no auge, fulano pega, fulano canta. Olha, mas uma coisa eu quero te dizer: ai, Jesus ele usa quem quiser, ele usou a mula, mas nem por isso a mula entrou no céu. E tem muitas mulas sendo usadas por aí, mas a tua hora vai chegar. Solta o quadro, levanta a mão para o céu agora. Deus está no controle da tua história. Não adianta, o diabo está vindo lá, tome. Dole no capeta, porque o que Deus preparou para mim é grande. Todo mundo quer dizer, você não vai matar meu filho na hora de Deus. Na hora de Deus, na hora de Deus, não chegou a hora de Deus, e eu vou para lá, e o capeta, toma a capeta na cara. Fala para ele, não está chegando a tua hora. Quem acredita na palavra
minutos, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem crê que quer batizar para que glória? Fala para Deus, não tira a bola. É hoje. Deixa a faixa um ponto. Eu vou contar. Quando eu contar 3, tu vai aplaudir a glória toda. Quem é batizado vai falando mistério. 1, 是心不羁。